Boa noite, bem-vindo ao Jornal Principal. A seguir acompanhe as notícias que marcam esta segunda-feira. Morreu hoje o cantor e compositor Hortêncio Langa. Analistas afirmam que Moçambique não vai acabar com o terrorismo sem antes eliminar o crime de raptos. Ex-ministro da Comunicação Social de Angola, condenado a 14 anos de prisão por crimes de corrupção. Morre aos 70 anos de idade o cantor e compositor Hortêncio Langa. O músico perdeu a vida hoje, vítima de doença. Vamos a seguir acompanhar a notícia que dá conta da morte de Hortêncio Langa. Dia 23 de março passado, Hortêncio Langa completou 70 anos de idade. Um homem que em vida dedicou-se durante boa parte do tempo no interesse à música. Hortêncio teve interesse pela música desde pequeno em Manjacaze, na província de Gaza, onde nasceu. Ele era influenciado, entre outros, pelos Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley ou Luís Gonzaga. Os seus irmãos mais novos seguiram também a música. Pedro Langa integrou o Goruani e Milagre Langa o grupo RM. O contributo de Hortêncio Langa na cultura moçambicana inicia desde o início da independência. Nos fins da década de 70, Langa destacou-se pela participação na trilogia Amanhecer. Em 1980, na companhia de Arão Litsuri e João Cabasso, gravou um disco ao vivo no festival de Nembraudeburg, na antiga República Democrática da Alemanha, que marcou uma era. Igualmente, na década de 1980, Hortêncio Langa fundou o icônico grupo local Alambique, cuja música tem marcas de marra benta, jazz blues ou rock. A sua base inicial integrava Arão Litsuri, Celso Paco, Paulo Tomás e Adérito Gomato. Com uma vasta produção a solo com temas que abordam problemas do dia-a-dia dos moçambicanos e com amor à mistura, Hortêncio Langa explorou também as artes plásticas e a literatura. O exemplo disso é a sua obra Magode e Luzes de Encantamento. Por muitos anos, Langa foi igualmente secretário-geral da Associação de Músicos Moçambicanos. Esta segunda-feira, Langa partiu para nunca mais voltar. Uma ida que, concretamente, deixará saudades aos moçambicanos, mas também um vasto legado. Hortêncio Langa deixa viúva e 4 filhos. Entre os filhos, 3 tiveram influência do pai e também tornaram-se músicos. São eles Xichel, Tito, Techito e Dário Langa. A Associação dos Músicos Moçambicanos considera a morte de Hortêncio Langa uma perda irreparável para a cultura moçambicana. O secretário-geral interino da organização, Douglas Spencer, avançou ainda que o músico e compositor merece um funeral de Estado. É uma perda irreparável para a classe de músicos. O Conselho Municipal deve ter algo por dizer, porque Hortêncio Langa gravou uma música em homenagem à cidade de Maputo e na qual o Conselho Municipal usou a música, salvo erro. Então, cabe ao Conselho Municipal, pelo menos, dizer alguma coisa com relação a este assunto. Quando morreu alguém, acho que foi um empresário, o Bang. Ele foi homenageado, teve honras do Estado no Conselho Municipal. Eu penso que Hortêncio
podia ou podem fazer exatamente a mesma coisa que fizeram ao Benga. Eu acho que o Hortêncio merece, sim. Por que não? Seguimos com outras notícias. Na sequência do rapto que ocorreu ontem na cidade de Maputo, circula nas redes sociais um vídeo que descreve o momento exato em que o empresário Arkim Kumar é raptado. Acompanhe. Arkim Kumar, raptado na noite de domingo, é empresário. Dedica-se à comercialização de produtos alimentares na zona de Zimpeto, na cidade de Maputo. Kumar é pai de um casal de 2 filhos. Este vídeo amador mostra alguns momentos em que o cidadão era raptado na rua Fernandes Farinha, próximo à antiga Escola de Comunicação e Artes. A esposa fez de tudo para travar o crime, mas os raptores dispararam para o ar como forma de intimidá-la. Cuidado. Raptaram. Espera ver. Matrícula. ACH, qual é a matrícula? Quando saí para aproximar ali, logo vi a arma. Eu tive que fugir, não pude parar de perto. Arkim Kumar é o último empresário raptado em Maputo após uma fase em que se notou alguma redução deste tipo de crimes na capital do país. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique garante ter pistas dos indivíduos que raptaram o empresário indiano. Após o rapto do empresário de nacionalidade indiana registrado este domingo, a Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, confirmou o ato e assegura ter pistas que podem conduzir à neutralização dos malfeitores. Já associamos-nos ao Cernic ainda ontem e todas as linhas operativas, não só aqui na cidade de Maputo, estão abertas, que é para o mais rapidamente possível esclarecermos este fato criminal. Bom, nós temos as características da viatura, temos todos os detalhes inerentes a quando os indivíduos também faziam-se transportar, mas são assuntos que estão sob gestão processual, não podendo se avançar, mas existem fortes indícios e a partir desses indícios é que se vão desenvolvendo estes trabalhos para o esclarecimento deste fato. A Polícia Maputo lamenta a ocorrência do crime numa altura em que já se verificava relativa calma. Tivemos uma paragem em relação a este fato e voltamos agora, infelizmente, a registrar esta ocorrência. Lamentamos e, mais uma vez, contamos com a colaboração de toda a sociedade e, como referi, os cativeiros são nos bairros e é preciso que haja muita atenção de todos. Lamentamos o facto que tenha ocorrido, já registrávamos naturalmente aqui uma situação de calmia em relação a este género de crimes. A polícia garante que a esposa e a filha do empresário raptado já estão a registrar melhorias depois de terem sofrido escoriações provocadas pelos raptores. Augusto Pelembe entende que Moçambique não vai conseguir acabar com o terrorismo enquanto não combater pelo menos o crime de rapto. Na visão de Augusto Pelembe, Moçambique é um país capturado pelo crime organizado. Os criminosos, os terroristas, são rápidos em nos trazer, em desgraçar-nos, em trazer terror e desgraça para o país, e a nossa contra-inteligência não chega primeiro para evitar esses atos. É uma situação triste, ou seja, o nosso Estado está capturado pelo crime organizado. Eu não sei que país nós queremos deixar para as futuras gerações, porque no andar da carruagem está claro que vamos deixar uma Colômbia, vamos deixar um México, uma cidade de terror onde o crime é autorizado, é algo normal. Então eu espero que o Estado moçambicano ponha a mão na consciência e o mais rápido possível resolva essa situação.
Pelemba entende que é impossível acabar com ações criminosas como o terrorismo enquanto os raptos forem invencíveis. Se não conseguimos resolver o problema de casos esporádicos de sequestros, dificilmente vamos conseguir resolver o problema de terrorismo, que é um grupo de 100, 200, 300 insurgentes que de forma organizada vem atacar uma cidade, uma vila, um distrito. Agora, resta o governo de Moçambique pôr a mão na consciência e buscar apoios internacionais, porque já demonstramos claramente que o nosso Estado não tem capacidade para fazer face aos sequestros e como também ao terrorismo. Na leitura sobre os raptos em Moçambique, o criminalista Lê Chongo aponta a falta de formação especializada na PRM como um dos problemas que não permite que se ultrapasse este tipo de crime. Não temos tanto material, não temos tantos indivíduos formados na área de investigação criminal. Isto é, quando digo não temos tantos indivíduos, é que a maior parte, sim, se não a maior parte, sim, dos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal não são formados em investigação criminal. Isto é, temos um indivíduo que está a sair da formação, pura e simplesmente pode estar no quadro do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Isto é, não há uma formação específica no que concerne à investigação criminal. Chongo diz mais. Olhando para a própria investigação, por vezes não são observados as técnicas de investigação criminal. Porque, se formos a ver, para um agente de investigação criminal se fazer ao próprio local de fato, é necessário que pelo menos conheça as técnicas básicas de investigação criminal. Os raptos em Moçambique eclodiram há mais de 10 anos. Até hoje, uma das maiores questões feitas é sobre os mandantes dos crimes. Analista do programa Revista Nacional, Adriano Novunga, diz que o Estado nada faz para minimizar o sofrimento dos deslocados em Cabo Delgado em meio à crise humanitária. Populações que vivem na incerteza, num futuro incerto e em meio à crise humanitária. É a radiografia dos deslocados vítimas de ataques terroristas. O analista Adriano Novunga, do programa Revista Nacional, critica o governo em relação à situação humanitária aos deslocados de Cabo Delgado, referindo que este nada faz para socorrer aquelas populações. Penso que na questão humanitária é onde se registra o pior desastre, sob o ponto de vista da responsabilidade do Estado moçambicano. O Estado moçambicano não está a assistir as pessoas adequadamente na província de Cabo Delgado. Primeiro, há um mês do ataque a Palma, nós dizíamos que Palma estava sitiada, não tinha comida. Não aconteceu nada. Novunga vai mais longe ao referir que os dirigentes do país são indiferentes ao sofrimento das vítimas dos ataques. As elites deste país, os chefes deste país, são insensíveis ao sofrimento da população. Eu mostrei aqui uma chapa de zinco que se rasga com os dentes. Pessoas que não têm nada ao que comer, mas em paralelo a isso estão a mobilizar 1 bilhão para coisas que vão lá para frente. Egídio Vaz, na sua intervenção, deixa em alusão que o governo não mede esforço para minimizar o sofrimento dos deslocados, cujo número tende a crescer. Vamos ser honestos, os números, às vezes, quando empolados, permitem angariar grandes somas para a própria sobrevivência dessas organizações. Não estou com isso dizer, nem fazer vista grossa, muito menos dizer que as coisas estão boas. Não. É para compreendermos o contexto em que nós estamos e, às vezes, o aproveitamento que se tira. Agora, o Estado moçambicano está consciente que está a enfrentar desafios. Já Silvério Ronguani, também comentador, defende que enquanto prevalecer o cenário de ataques, o que causará mais deslocados, será difícil dar-se resposta à crise humanitária em Cabo Delgado. Estou também convencido que enquanto se produz todos os dias novos refugiados, enquanto os refugiados onde estão não se sentem seguros, enquanto o terrorista puder perseguir este refugiado, não haverá capacidade nem de OGD, nem de que instituição que consiga resolver isto. De realçar que Moçambique tem estado a mobilizar apoios aos países de cooperação,
de modo a aliviar o sofrimento daqueles que sentem na pele o impacto dos terroristas. Pessoas raptadas pelos terroristas são ensinadas a odiar a democracia e a cultivar o ódio pelo governo, por um lado. Por outro, as mulheres são obrigadas a contrair casamentos poligâmicos, exploração sexual e ainda são usadas como informantes e guerrilheiras, segundo um estudo do Observatório do Meio Rural. Que vinham de contextos de violência e que vinham de contextos de privação alimentar e de grande penúria, acabam por encontrar neste grupo primeiro uma ameaça, mas gradualmente algumas mulheres começam a aderir a este grupo e a perceber que pode constituir uma vantagem no contexto em que estão inseridas, e então eles utilizam esta estratégia de recrutamento de mulheres que depois umas vão para esposas, outras vão assumir funções de observação, funções inclusivamente militares, quer de reconhecimento, quer mesmo de participação em ataques. Outras, há relatos de meninas que testemunhavam que tinham sido selecionadas para ir estudar para a Tanzânia. Fica, portanto, uma suspeita de redes de tráficos de mulheres internacionais. Muitas crianças que foram recrutadas, raptadas, aliás, são envolvidas em treino militar e em processos também de doutrinação religiosa, e crianças que depois de longos meses de treino e de envolvimento com este grupo começaram a participar nos ataques, nos processos de ataque. Ora, esta informação creio que pode ser útil no sentido em que ajuda-nos a conhecer como é que este grupo de insurgentes se organiza, apesar de ter algumas limitações, porque são poucas entrevistas e o número não é muito considerável, portanto importa ter aqui algumas reservas. O índice de preço do consumidor, divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas, revela que o custo de vida tende a subir nos últimos 3 meses no país. Entretanto, alguns munícipes da cidade de Maputo lamentam a situação que já se faz sentir no dia a dia. O custo de vida atual está muito difícil. Mudou tudo. Todo mundo está a sofrer. Não está fácil. Primeiro porque essa situação vai alterar tudo. Emprego, já não há emprego para as pessoas e já não há mais possibilidade de ganhar pão. O custo de vida tem vindo a subir ultimamente, principalmente com esta pandemia. Algumas famílias conseguiam ter uma alimentação, digamos que saudável, mas muita gente perdeu o emprego. Nosso país em si também tem certos problemas, a pandemia e a situação também do Cabo Delgado. Eu creio que vem a contribuir para que a situação seja mais agravante. Mas a pandemia também alterou muita coisa, veio a alterar muita coisa também, sim. Já a economia em si já estava alterada, já com a pandemia piorou a situação. Nós temos que aprender a nos adaptar, né, naquilo que estamos a viver atualmente. A vida quando está difícil, tudo tem que mudar. Maneira de viver, tá a ver? E ladrões também andam por aí à procura de pão. Por exemplo, eu conseguia fazer alguns negócios, não grande coisa, mas agora é complicado. Porque agora primeiro temos a distância, temos que nos manter distantes uns dos outros, e também a situação de clientela mesmo. Porque é complicado as pessoas investirem em algo porque não há muito dinheiro a circular. A Comissão dos Assuntos Sociais, do Gênero, Tecnologias e Comunicação Social da Assembleia da República diz que deve existir meios por parte do Governo para que a proposta de lei da comunicação social e radiodifusão não lese a atividade jornalística. Uma matéria que levanta muitas interrogações no seio das organizações da sociedade civil, que temem que a proposta possa limitar a liberdade de imprensa e de expressão com a criação de um órgão regulador indigitado pelo governo.
No entender da Comissão dos Assuntos Sociais, do Gênero, Tecnologias e Comunicação Social da Assembleia da República, urge a necessidade de harmonizar a proposta para que não se atropele os direitos dos fazedores da comunicação. Olhando para aquilo que é a proposta trazida aqui na Assembleia e também recolhendo aquilo que são as várias sensibilidades dos vários intervenientes, nós estamos agora numa fase de encontrar o equilíbrio. Teremos que voltar a conversar com o proponente para que ele veja quais são as vantagens que se possam trazer para a área da comunicação social. Portanto, achamos nós que, no fim, haverá aqui um meio termo que não possa lesar, assim podemos dizer, a comunicação social. E para que não se aprove um instrumento normativo que vira o exercício da atividade jornalística, a Comissão diz estar a realizar uma análise minuciosa que permita emitir um parecer capaz de preencher as lacunas existentes na lei vigente. Já passam 30 anos que está vigente uma lei que se mostra naturalmente ultrapassada. Estamos a rolar aquilo que são os pontos que os intervenientes acham que carecem ainda de serem trabalhados. Além das propostas que estão lá, tenho a certeza que serão acomodadas também várias propostas trazidas para melhorar a própria lei. Portanto, eu sou otimista que a lei vai dar, sim, força à classe jornalística e vai reforçar aquilo que são as dinâmicas da própria atividade da comunicação social. Lúcia Mafuiane, que preside a comissão, acredita na criação de uma entidade reguladora da comunicação social e radiodifusão capaz de assegurar o respeito das liberdades de imprensa e de expressão. Pensamos nós que, ao se harmonizar a questão da entidade reguladora, também vai encontrar espaço à questão da carteira profissional. E pensamos nós como comissão, como Assembleia da República, que estarão salvaguardadas, sim, as liberdades, os direitos dos jornalistas. A análise da presente proposta de lei prossegue esta terça-feira para sanar algumas lacunas que possam existir. O Conselho Superior de Comunicação Social passa a contar com mais 3 membros que vão se juntar aos outros 4 anteriormente eleitos pela Assembleia da República. Um processo que decorreu durante o mês de março, conduzido pelo Comitê Eleitoral. No âmbito do processo de seleção dos jornalistas que irão compor o Conselho Superior de Comunicação Social, foi criado um comitê eleitoral composto por 5 membros. Destes nomes que mereceram entrevistas fazem parte Susana Espada, Armando Nhantumbo, Eliseu Mascarenhas, Celestino Joanquete, Vitorino Ernesto e Alexandre Chiure. Todos estes foram entrevistados pelo comitê, alguns foram submetidos a entrevistas presenciais e outros virtual, dependendo das condições que nos eram oferecidas. Fim de entrevistas, foram validamente qualificados e que passamos a citar em termos de posição de cada um deles. Nós vamos nos referir particularmente aos 3 que validamente foram escolhidos pelo Comitê Eleitoral, nomeadamente Eliseu Mascarenhas em primeiro lugar, Susana Espada e Alexandre Chiure. Passa a constar também da ata que foi submetida ao Conselho Superior de Comunicação Social para a efetiva tomada dos passos subsequentes em relação a estes 3 candidatos, estes 3 nomes que o Comitê selecionou. A estes membros que indiquei, juntarmos os 4 que foram eleitos para a Assembleia da República, então já estão eleitos 9 dos 11 membros do Conselho, faltando a designação dos 2 nomes que estão na competência do Presidente da República para fazer o curso.
O presidente do município de Nampula, Paulo Vanhal, esteve hoje no banco dos réus. O Ministério Público aponta 5 crimes dos quais o autarca é acusado. Vanhal não quis falar à imprensa. Paulo Vanhal, Rosário Afonso, João Pequenino, Altaf Nurdini, Hermenegildo Marques e Yazido. Aluguer de uma máquina bulldozer por 2 anos, no dia 10 de agosto de 2020, à empresa Abdul Latif Zaina, no valor de 2 milhões, vide folhas 155 a 166 dos autos, sem concurso nem contrato visado pelo Tribunal Administrativo. Intervenientes: Paulo Vanhal, Pepito João Elias, Rosário Afonso, João Pequenino, Altaf Nurdini e Diniz Torres Jamal. Aluguer de uma máquina bulldozer por 1 ano, no dia 15 de maio de 2020, no valor de 2 milhões, por 12 meses, folhas 167 a folha 175 dos autos, sem concurso público, nem contrato visado pelo Tribunal Administrativo. Intervenientes: Paulo Vanhal, Rosário Afonso, João Pequenino, Edith José e Altaf Nurdin. Pagamento de fornecimento de 31 mil. Pagamento de fornecimento de 31.535,89 litros de combustível no dia 18 de junho de 2020, no valor de 2.058.662 meticais 90 centavos. Vide folha 176 a 191 e 197 a 212 dos autos, sem concurso público nem contrato visado pelo Tribunal Administrativo. Intervenientes: Paulo Vanhal, Rosário, João Pequenino e Altaf Nurdin. Aquisição de material de construção diverso no valor de 398.400 no dia 23 de junho de 2020, vide folha 192 a 196 dos autos, sem contrato visado pelo Tribunal Administrativo. Aluguer de uma máquina bulldozer por 5 dias no valor de 321.750 meticais no dia 30 de junho de 2020, vide folhas 213 a 216 e 321 dos autos, sem concurso público nem contrato visado pelo Tribunal Administrativo. Intervenientes: Paulo Vanhal, Rosário, Altaf, Hermenegildo, Aniceto Atanásio e Edith José. Pagamento de aluguer de 3 caminhões basculantes e de uma máquina giratória por 5 dias, no valor de 409 mil meticais e 500, no dia 5 de agosto de 2020, vide folha 217 a 220 dos autos, sem concurso público nem contrato visado pelo Tribunal Administrativo. Pagamento de aluguer de uma máquina giratória por 5 dias, no valor de 175 mil meticais, no dia 31 de julho de 2020, vide folhas 226 dos autos, sem concurso nem contrato visado pelo Tribunal Administrativo. Para parte dos comprovativos de pagamento de despesas acima referidas constam de folhas 227 e 253 dos autos. Não foram provados outros saldos. É de salientar que os processos administrativos, neste caso, inicia com um pedido setorial de aquisição de bens ou serviços, dirigido ao presidente do Conselho Municipal, com parecer do vereador de Pelouro. Lixo na Matola volta a ser assunto que preocupa os munícipes. Em São Damanço até faltam espaços para aterros sanitários. Outra vez, Matola na boca do povo. E pelas piores razões. O lixo. O Conselho Municipal, por terem depositado este contentor, é um único só. Então toda esta zona, daqui até Escajoanine, daqui até onde todos depositam o lixo aqui. Mais quarteirões, daqui até mais quarteirão, pode ser 20 e tal quarteirões, daqui até lá, até onde, toda esta zona só existe um único contentor. Eles queimam o lixo, acaba poluindo, parece uma lixeira de Ulene. Isto agora já transformou-se aqui no nosso São Damanço, parece Ulene. A situação do lixo na Matola, concretamente nos quarteirões 59 e 60, no bairro São Damanço, é caótica e um atentado à saúde dos petizes. Nós estamos a pedir socorro porque aqui na zona passamos mal. Por que passam mal? Passamos mal porque isto aqui cheira muito mal.
E as crianças passam mal, porque criança é criança. Nós, mais ou menos, já crescemos. Eles aqui vão morrer cedo por causa dessas coisas aqui. Mas melhor é nos ajudar mesmo a tirar lixo. Sim, somos nós que pomos o lixo aqui. Só quando o condutor enche, já não vem tirar. Sim, por isso que o lixo está assim. Mas já contactaram as autoridades municipais para... Sim, já, só que não tivemos ajuda, só queimam lixo e continuam aqui. Este morador pede contentores de lixo. Eles recolherem o lixo constantemente, dia após dia tirarem e aumentarem contentores. Pode aumentar em uns 3 ou 4 ou 5 ou 6. Eles trazem esses do Conselho Municipal, ficarem aqui, não sei lá quando, trabalharem para tirar o lixo. Porque é assim, é o meu pedido, que tragam mais contentores. A representante do Conselho Municipal reconhece a problemática do lixo e garante haver busca de soluções. A gente tentamos de tirar sempre sujidade, mas só que aqui encaramos com muita dificuldade por causa da população, porque toda a população vem com sujo, verdade. Às vezes aqui nós só tiramos pela mão. Temos falta de coisa de máquina, porque isso aqui deveria se tirar com máquina, mas máquina sempre não vem, porque às vezes tem muitos sítios. Contentor este que serve naturalmente para que os moradores possam depositar o lixo, mas o que acontece é que alguns moradores acabam deixando o lixo no chão, o que preocupa alguns residentes aqui no município da Matola. A reportagem é do César Mariquel, José Ricardo, TV Sucesso. Erosão hídrica ameaça desalojar centenas de famílias no bairro Jequixissano, na vila autárquica da Macia, na província de Gaza. As últimas chuvas que caíram em fevereiro na autarquia da Macia inundaram casas e arrastaram solos das principais ruas do bairro Jequixissano e, consequentemente, dificulta os acessos. Aliás, alguns moradores perderam o teto. Um exemplo vivo de quem acumulou prejuízo é este cidadão de nome Manecas Manjate, vendedor de castanha de caju na Macia. Sim, o facto de eu abandonar aqui no dia que choveu muito, então aquele muro da frente que depois caiu. Tentei abrir a janela ali para eu poder tirar os meus filhos e a minha esposa. Agora voltamos para em casa dos pais. Estas 3 moradoras que não quiseram ser identificadas clamam por ajuda, visto que, para além de dificultar o trânsito, a erosão ameaça engolir as residências. A situação que nós temos aqui no bairro Jequixissano, nossas estradas estão estragadas com água. Chamamos do município daqui da Macia, mas não está a atender o bairro. Já pedir ajuda através dessa estrada. Sempre nos prometeu, disse que o mês passado, até o próximo mês, não sei, não sabemos se vamos ter estrada, não sei. Nem táxi, nem moto, nem o que não passa aqui. Que estão a ver a nossa rua, ela está toda torta, toda desfeita. Mas agora, por causa dessas chuvas que caíram, estragou tudo. Daqui a nada, essa chuva, se voltar a chover do gênero, vai estragar e muito, e vai acabar minha casa. E aí já a gente corre mais risco. Estamos com medo. Nós vivemos aqui, mas vivemos com medo. A Idilidade da Macia reconhece a gravidade da situação e promete uma intervenção de vulto. Temos várias soluções para darmos uma resposta à altura aos munícipes da nossa vila, em quase todos os bairros. Mas de forma particular, o bairro Jequixissano, conforme estamos a ver, o problema é da erosão, mas amanhã mesmo vamos iniciar uma grande intervenção por forma a darmos um ponto final a este cenário que está a acontecer aqui. A vila autárquica da Macia tem mais de 60 mil habitantes. Cidadãos da autarquia da Beira clamam pela melhoria das vias de acesso. Acompanhe. É desta forma que se encontram algumas ruas da capital provincial de Sofala e, no caso concreto, as das proximidades do mercado maquinino no centro da cidade da Beira. Buracos,
Buracos que estão aqui na cidade são rei. Tem criança, tem avô, tem buraco e buracão. Mas epa, o município está a fazer, só que a nossa cidade é grande. Eles estão a trabalhar mesmo. Já estão a normalizar, embora é matope que estão por. Mas epa, vale a pena do que antes. É como esta via que estou a sair, esta está pior. Está muito péssimo isso. Sim, sim. Por que péssimo? Cheio de buracos, não temos como nós andar à vontade. Esta situação tem causado, para além do engarrafamento derivado da marcha lenta, danos em viaturas. Praticamente os nossos carros vão ficar muito danificados. Inclusive até agora os meus amortecedores, tudo está tudo danificado. Amortecedores estão indo embora mesmo. Você quando andar ali como fosse um carro que não custou, pode partir mola daqui para aqui. Na época chuvosa, a situação é mais crítica. Fica mais complicado ainda, porque você não sabe se lá onde você vai passar, aquele buraco se está de que maneira já com água, né? Fica tudo tapado, você praticamente não sabe onde você está a passar. Mataquani, Manganhe, Manga, Macurungu são outros bairros cuja degradação das vias de acesso é notável. Quando vamos para o cemitério aqui no Santa Isabel, aí precisa também de uma reabilitação. Estamos a falar de Mascarenha, também precisa da reabilitação. Para além das que foram mencionadas pela nossa fonte, há muito outras necessitando de intervenção. O Conselho Municipal da Beira deu início esta segunda-feira aos trabalhos de pavimentação de 4 ruas do bairro Maquinino, em Sofala. As obras estão avaliadas em pouco mais de 25 milhões de meticais. Esta é uma das ruas do bairro Maquinino, no centro da autarquia da Beira, de um total de 4 que já têm as obras em andamento, mercê ao financiamento comparticipado da Idilidade e da Cooperação Sueca. Vai ser uma obra praticamente de 26 milhões de meticais, porque estamos a falar de 25.895, 21 milhões entra pela Suécia, que é o financiador, e 4 milhões a partir do município. Nós ainda continuamos a negociar para ver se depois puxamos mais ainda para várias artérias aqui no Maquinino. As obras têm a duração de 2 meses. Se não houver qualquer interrupção, 60 dias ou menos, mas máximo 60 dias. São praticamente 1 quilômetro, estamos a falar cerca de 15 mil metros quadrados. Enquanto isso, o troço ponte-aeroporto na zona da Mascarenhas, que aparentava ser prioridade, ficou para trás aguardando por falta de fundos. Porque os valores vão até 100 milhões de meticais e andamos mais ou menos cerca de 25% já deste valor de empresário de boa fé. Eu julgo que a qualquer altura que nós tivermos o fundo disponível a cerca de 75%, vamos arrancar com as obras. Tudo porque, de acordo com o presidente do município da Beira, Albano Cariz, a Idilidade só tem 25% dos 100 milhões de meticais necessários para a pavimentação daquela rodovia. Os municípios da cidade da Tete passam a pagar, a partir de junho próximo, a tarifa de saneamento, que será acoplada à fatura d'água. A garantia foi dada pelo vereador de Saneamento Básico e Meio Ambiente no Conselho Autárquico da cidade de Tete, Adamo Manonga. A cobrança desta taxa estabelecida pela resolução que aprovou a postura de saneamento e drenagem vai abranger todos os municípios que têm contrato com o Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água FIPAG, de modo a garantir a sustentabilidade dos equipamentos a serem usados no projeto de reabilitação e expansão da rede de sistema de saneamento na urbe. A taxa de saneamento será cobrada a todos os municípios da cidade de Tete, cujo eles têm contrato de prestação de serviços com a FIPAG. Neste caso, refiro-me que todos os municípios que pagam a taxa de água através da fatura de FIPAG, eles também serão inclusos ao pagamento da taxa de saneamento. Manonga explicou que consumos iguais ou inferiores a 5 metros cúbicos mensais serão isentos do pagamento da taxa. Aqueles municípios cujo seu consumo mensal é de 5 milímetros cúbicos ou mais vão pagar 10% do valor total da fatura. E as instituições industriais e comerciais, esses vão pagar 15% do valor total da fatura.
Contudo, neste momento, decorre um trabalho de sensibilização, de modo os munícipes se familiarizem com a tarifa. E que nós estamos num processo de divulgação dessas taxas e temos 60 dias para fazer essa divulgação junto com os munícipes da nossa cidade para terem conhecimento, terem domínio de como é que será o pagamento, como é que será efetuado e em que moldes e quem são os elegíveis e quem não serão os elegíveis. Refere-se que a aplicação da nova tarifa de saneamento na cidade Tete vai beneficiar mais de 300 mil pessoas. Ainda na província de Tete, aumentam os casos de fístula obstétrica associados a alguns fatores culturais. Jovens e adolescentes na província de Tete lutam para se livrar da fístula obstétrica, uma lesão que resulta de partos complicados devido à falta de assistência médica adequada. A diretora do Serviço Provincial de Saúde em Tete, Carla Mosse, aponta os casamentos prematuros, partos não institucionais, entre outros fatores, são principais causas da doença. A fístula obstétrica é um problema grave de saúde pública em Moçambique, e sendo uma das consequências da desigualdade do gênero, pobreza, fraca adesão aos serviços de saúde, casamentos prematuros e gravidezes precoces. Entretanto, na província de Tete, anualmente são diagnosticados mais de 80 casos de fístula obstétrica, resultante de vários fatores culturais. Anualmente ocorrem cerca de 2 milhões de novos casos de fístula obstétrica em Moçambique, sendo que as zonas de elevadas taxas de aparecimento de fístulas são a província do Niassa, a nossa província da Zambésia, Nampula e Inhambane. Moss apela às adolescentes a aderirem aos serviços de planeamento familiar por forma a evitar gravidez precoce. Todas as mulheres, em particular as adolescentes, devem ter acesso aos serviços de planeamento familiar para prevenir gravidezes precoces e as complicações que derivam desta situação. Importa realçar que a fístula obstétrica é um grande problema de saúde pública em Moçambique, com maior realce de ser prevalência nas províncias de Tete, Inhambane, Nampula, Zambésia e Niassa. E na página desportiva, o selecionador nacional de futebol da praia, Abineiro Saka, diz que Moçambique não vai ao Campeonato Africano das Nações com o objetivo de conquistar o título, porque não temos condições de conquistar o certame. A Seleção Nacional de Futebol de Praia qualificou-se no passado sábado para o Campeonato Africano das Nações, a decorrer entre os dias 13 a 31 de maio próximo, em Senegal. O técnico do Combinado Nacional diz que Moçambique não vai ao certame com o objetivo de conquistar a prova. No momento, antes de vamos começar a trabalhar na Arena de Costa do Sol, que vamos treinar quase todos os dias, começando já no próximo sábado. E aquilo que é a nossa previsão é que no dia 6 possamos fazer os testes para a viagem e que dia 7 saiam os testes, dia 8 podemos partir. Com uma ideia mínima de termos que ter 18 atletas, dos quais 15 vão ser jogadores do campo e 3 guarda-redes. Pronto, aquilo que é a pretensão é que nós possamos fazer jogos com as melhores equipes. Por exemplo, é o meu desejo pessoal de jogar com o Sporting Braga porque é o campeão mundial de clubes. Em relação ao estágio, o Saga fez saber que a primeira fase inicia este sábado e a segunda será em Portugal. A nossa perspectiva é que nós possamos ter lá boa prestação. E aquilo que o nosso desejo era que passássemos a primeira fase. Queremos dignificar o país da melhor forma possível. Sabemos que isso é apenas um sonho, não uma realidade, mas estamos a trabalhar para que tornemos isso numa realidade. E já a partir de amanhã, terça-feira, acredito que já possamos ter um resultado final daquilo que são as seleções que qualificaram, para que possamos trabalhar de acordo com aquilo que é o mais forte, das seleções mais fortes da África, que é o próprio Senegal, por exemplo, o próprio Nigéria e o próprio Marrocos. Eu acho que são 4 ou 5 seleções muito mais fortes, que não estão mesmo ao nosso nível, são mais fortes na seleção a nós, mas as outras duas, que é a Tanzânia, a Uganda, são seleções que estão ao nosso nível. Mas não podemos pensar em coisas que nós sabemos que apenas é um sonho. Temos que aceitar a nossa realidade. Nós estamos numa fase ainda de aprendizagem, ainda somos pequenos, não temos o mesmo nível que os outros têm. Não temos, são jogadores primeiro sem nenhuma experiência. Diferente deles, ele tem jogadores mais experientes, já participam no CAN já há anos, tem outros que jogam em outros continentes, outros jogam nos seus países de origem. Isso conta muito.
De recordar que a Seleção Nacional de Futebol de Praia apurou-se no último final de semana após vencer Ilhas Comores por 10-3 em Maputo. Prova de natação arranca sem garantia de testagem da Covid-19. Depois de quase um ano sem competições, devido à paralisação das atividades face à Covid-19, chegou o anúncio do retorno do Campeonato Nacional de Natação. O que nós pedimos é que os clubes, pedimos através das associações, que os clubes zelem pela saúde dos atletas. Nós não entramos em testagem porque, portanto, não podemos obrigar a testagem, mas nós temos a certeza que os encarregados de educação estão a monitorar a saúde dos seus educandos e, com base no protocolo sanitário, penso que não vamos ter problemas. Neste momento, a província de Maputo é a única que confirmou a presença no campeonato entre as 5 províncias que participam da prova. Não temos a certeza da participação das províncias de Sofala e Tete. Inhambane praticamente já confirmou que não vem, não teve condições de treinamento. Sofala também teve grandes constrangimentos. Há 2 anos que Sofala está sob grandes constrangimentos. Eles não têm os complexos desportivos, digo, as piscinas onde eles costumam treinar, foram todas danificadas com o IDAI. Eles treinam numa piscina privada que, com a situação do Covid, praticamente fechou. Portanto, se fala que se tiver que participar, vai ser com o número mínimo de nadadores, que é 2 ou 3. Então, esperamos a confirmação de Sofala, de Manica e de Tete. A presidente da Federação Moçambicana de Natação fez saber que para o campeonato a realizar-se, prevê-se a participação de mais de 200 atletas. Nós contamos com um universo de cerca de 200 ou 250 atletas das províncias de Maputo, Sofala, Manica, Tete e Inhambane. O Campeonato Nacional de Natação vai decorrer entre 14 e 18 de abril corrente na cidade de Maputo. Marca esta segunda-feira a morte do músico Hortêncio Langa. O Jornal Principal fica por aqui. É sempre um prazer estar em sua companhia. Voltamos amanhã à mesma hora. Holding the full elimine. Really hot and really hot.